Namastê. Namastê. Sejam bem-vindos a este mini curso, seguindo nas emoções, cura energética da vergonha. Então é praticamente uma continuação e um complemento do atendimento anterior, que foi a culpa. Então a gente vai falar da vergonha, ainda batendo nessa tecla de como é importante a gente entender a função e todas essas funções que as emoções elas apresentam para o nosso ser. E a gente estava até comentando aqui antes de gravar como é maravilhoso o que o Divino fez. Assim, a gente tem todos os recursos necessários, por mais que a gente não consiga entender perfeitamente ainda, mas se você for observar, tudo é feito para a nossa evolução. É feito para ficar ruim, para a gente não querer que fique ruim novamente, para a gente não repetir o que fica ruim, para a gente dessa forma evoluir, né? E porque independente de qualquer coisa que a gente falou, né, você tem uma capacidade de observação, uma capacidade de interpretação dos resultados sociais, e a partir disso você tem que fazer a sua autoanálise e a sua correção dos seus atos. Então a vergonha, a gente sabe que é a frequência mais baixa das emoções, ela nesse sentido é a pior, vamos colocar assim, porque já foi estudado que ela coloca o ser humano numa vibração até de 20 Hz, que é a vibração mais baixa que o ser humano pode vibrar. É a que gera maior perda de energia, porque ela te para a ação, né? Então, quando você entra na vergonha, ela te impede de tomar decisões, ela pode interferir no seu convívio social, ela pode te tirar das experiências da vida quando você está muito agravado, e tudo isso faz com que você pare de ter aprendizados também, né? Então, é muito importante a cura energética da vergonha, porque a gente tem que saber usar essa vergonha, saber como, ao ser sinalizado por ela, por essa emoção, a gente possa ter ações que superem a vergonha e que nos coloquem no caminho da evolução, da superação, né? Que é muito importante. Que a gente sabe que isso começa muito cedo e muitas vezes começa como uma timidez, né? A timidez ela é meio que um indício primário da vergonha. É uma vergonha mais amena, né? Se a gente ficar só um pouquinho tímido, mas mesmo assim você conseguir ter as ações, interagir, né? Ela é uma vergonha mais amena. Mas afinal de contas, para que serve de fato a vergonha? E então, a vergonha foi estudada, né, por antropólogos, e eles perceberam que é justamente ela tem uma função muito forte para as nossas relações sociais e de organização social. Então, quando nós éramos organizados em grupos menores, né, e de menos indivíduos, cada um tinha funções específicas e, na verdade, nós éramos codependentes, né, cada um dependia um do outro para se proteger, para ter alimento, enfim, para ter várias funções. Então, ela regula, né, a nossa postura numa situação grupal, né? Então, a forma como a gente vai ter ação, né, num grupo. Então, quando a gente se via tendo ações que elas não eram adequadas para um convívio, né, para um grupo que eu estava inserido, esse era um mecanismo de me frear, de me brecar para que eu não tenha uma ação que pudesse me prejudicar e me levar à exclusão e de repente à morte. Porque se dentro daquele contexto social eu não correspondesse, eu seria excluído. E com base nisso, a gente sabe que há muito tempo atrás a gente não tinha recurso, não tinha aplicativo, né? Nada disso, não tinha iFood para a gente poder pedir no meio do mato. Então era grave, então a gente precisava de certa forma se submeter e ter esses mecanismos para a gente conseguir se inserir. Então a vergonha é um lugar que me freia. E ela te põe num lugar de adequação, de arrumar, né, a sua ação, de se ajustar, né, em relação às normas de conduta. Então é incrível a gente pensar que nós somos seres que fomos projetados para o social, para nos relacionarmos socialmente, porque o nosso aprendizado, o desenvolvimento real, ele só se dá através dessas relações. A vergonha não existe fora de relacionamento social.
Então, se você tentar buscar um momento que você tem vergonha, né, sozinho, você não vai encontrar. Então, a vergonha é um mecanismo dentro dessa estrutura perfeita, né, que foi projetada por esse divino, né, maravilhoso, para que a gente pudesse evoluir como grupo, para que a gente pudesse estar sempre adequando as nossas ações e gerando inclusão, né? E dessa forma a gente tem várias sensações fortes para a gente não fugir disso e caminhar no processo da nossa evolução. Isso desde criança, né? Sim, você pode até falar, mas eu tenho vergonha quando eu me vejo de repente no espelho sozinho em casa. Tá, mas você só tem vergonha porque você já está se projetando para o próximo passo, que é o quê? Ir para o social. Ou quando você imagina como o outro vai te ver. Ou como você entende que, como você julga o outro que tem uma característica como essa sua que você tem vergonha. Então você sabe que você desaprova aquela característica ou aquele comportamento, e quando você consegue se autoanalisar tendo aquela ação ou correspondendo àquele biotipo ou sei lá o que, ou característica, enfim, quaisquer que seja, você sente vergonha, porque você também internamente já sabe que aquilo não é ideal para conviver com outros, né? Para estar na convivência de outros. A gente tem vergonha, e a vergonha está relacionada com o não cumprimento dessas regras, né? Dessas normas de conduta. Então, a gente sabe que isso vai gerar avaliação, julgamento e, portanto, vai conferir qualidades de regulador do nosso comportamento. Então, quando a gente percebe que nós vamos ser observados, julgados, nós regulamos as nossas ações. Então, a vergonha é para regular a nossa ação. Eu não posso chegar e ter determinados comportamentos. Então, o que faz, de fato, eu regular a minha ação é a vergonha. E quando ela se desequilibra, por conta de valores que a gente vai dando e por tudo que está relacionado à educação que a gente tem, né, ignorante relacionado às emoções que a gente sente, elas podem ir para polaridades que são extremas, como não sentir nada de vergonha e, portanto, eu acabo sendo um problema na sociedade, ou sentir tanta vergonha que eu acabo não me incluindo na sociedade. E eu vibro, inclusive, em um padrão de frequência até do suicídio, porque a vergonha é justamente eu querer subir, eu não querer ser visto por nada nem por ninguém, ou seja, é uma diminuição muito grande. Então é isso que você está falando, né? Eu gostaria de não existir nesse momento. Então, se eu estou vibrando muito nesse extremo da vergonha, o que vai acabar acontecendo? Eu vou mandar muita mensagem de ai, não quero ser vista, eu não quero estar aqui, e aí eu acabo me suicidando. E eu me suicido com uma raiva, um sentimento de ódio de mim, né? Um ódio de si mesmo. Porque, na verdade, eu não sou alguém apto para estar nessa sociedade, nessa vida. Eu não sirvo para nada, eu não faço diferença, né? Então, é uma base do princípio da energia dessa motivação suicida. Então, isso acontece com as nossas células também. Quando as células identificam que elas não servem, não estão servindo ou estão prejudicando, ou elas se suicidam, ou tem as killers que matam, né? Então, nós em micro e macro realidade temos isso tudo, né? Então, quando a gente também fica vibrando nessa emoção de forma distorcida, as nossas células se desorganizam e começam a vibrar dentro dessas emoções e fazer escolhas, né? E aí a gente começa a ter um problema grave, que são os agravamentos que vão levar às doenças que estão relacionadas com a emoção vergonha. E hoje a gente vive numa realidade que a gente avançou muito desde nosso surgimento, de nossas organizações mais primitivas. Então a ideia é que a gente possa também atualizar esse banco de informações, porque muitas dessas impressões que a gente tem que desencadeiam esses gatilhos automáticos, né, de comportamento ou de emoções muito fortes,
às vezes elas não estão nem mais associadas ao que você vive hoje, mas é tão forte o impacto que fica, né, como memória do seu psiquismo, que você não consegue atualizar. Então a ideia é que a cura energética consiga trazer para você justamente esse bom senso e essa regulação. Então a ideia é regular, não é tirar e nem potencializar, obviamente, que é o que a gente está falando. Então é chegar num caminho de neutralidade, de entendimento do porquê que isso existe em mim, que isso é importante existir em mim e que eu uso isso, mas que eu não preciso estar nesses disparos automáticos. Autodestrutivos. Exatamente. Ou suicidas, né? Suicidas e que de forma descontrolada. Então é sempre com a consciência acima para que eu possa realmente estar no controle dessas emoções.